Olá, tudo bem? Eu sou a Cibele Ferreira, da CIF Consultoria. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês, profissionais do DP, sobre a nova forma de cálculo do INSS que passará a vigorar a partir de março de 2020. Você já sabe fazer esse cálculo? Já entendeu como funciona essa tabela progressiva? Vamos entender um pouquinho? Bom, é importante lembrar que essa nova forma de cálculo ela foi instituída pela Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019, onde foi alterado o sistema da Previdência Social, estabelecido novas as regras de transição para a reforma da Previdência, enfim. E lá no seu artigo 28, foi estabelecido as novas faixas de contribuição, as novas alíquotas devidas pelo segurado empregado, inclusive o doméstico, e pelo trabalhador avulso. Então, está aí a nova tabela, estabelecida lá na Emenda Constitucional, onde nós não tínhamos ainda a nova tabela referente a 2020, nem o novo teto, nem o novo salário mínimo. Tá? Porém, essa tabela, ela saiu, foi oficializada, de acordo já com a tabela referente a 2020, pela portaria 3.659, de 10 de fevereiro de 2020. No anexo 2 dessa portaria, foi publicada a tabela referente a janeiro e fevereiro, onde nós ainda tínhamos o cálculo antigo, referente àquelas 3 faixas de contribuição, 8, 9 e 11, que nós pegávamos o valor do salário de contribuição do funcionário, por exemplo, de R$3.000, a gente olhava, via qual faixa ele se encaixava e aplicava a porcentagem, no caso desse exemplo que eu dei, de 9%, tá? E no anexo 3 dessa portaria, foi publicada, então, a nova tabela que passará a vigorar a partir de 1º de março de 2020, ou seja, para a folha de pagamento da competência março, já será utilizado esse novo cálculo. Férias, referente a março, já será utilizado esse novo cálculo, rescisões, enfim, tá? Então, tá aí a nova tabelinha e eu gosto muito de frisar que tanto lá na Emenda Constitucional como nessa portaria, ele institui essa nova tabela para segurado empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, porque tem surgido muitas dúvidas com relação à retirada de prolabore dos sócios, com relação ao pagamento por contribuinte individual e facultativo. Eles não estão inclusos nessa nova forma de cálculo, pelo menos até então, ok? Lembrando que o salário família, a partir de 1º de janeiro de 2020, passou a ser de R$ 48,62 para remuneração mensal não superior a R$ 1.425,56. Então, dentro dessa remuneração mensal, existem várias particularidades, várias regrinhas, mas nós vamos deixar essa questão do salário família para um próximo vídeo. Hoje nós vamos tratar aqui efetivamente do cálculo do INSS. Então, vamos ao primeiro exemplo de um salário de contribuição de um funcionário de R$ 3.500. Como que a gente vai fazer esse cálculo? Então, primeiro, a gente pega 1.045, que está lá na primeira faixa, multiplica por 7,5% e acha o valor de R$ 78,37. Segundo passo, nós vamos pegar o teto da segunda faixa, que é R$ 2.089,60, deduzir do teto da primeira faixa, que é 1.045, achar a diferença e multiplicar por 9%, que é a alíquota da segunda faixa. E vamos achar o valor aí de 94,01. Terceiro passo, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos lá no segundo, pegar o teto da terceira faixa, deduzir do teto da segunda faixa, achar uma diferença de 1.044,80, multiplicar pela alíquota que consta nessa terceira faixa, que é de 12%. Vamos achar um valor de R$ 125,38. Quarto passo, o que nós vamos fazer? O quarto passo, a quarta faixa, ela vai até 6.101,06, que é o teto de contribuição do INSS. Como o salário de contribuição desse funcionário é de 3.500, então nós vamos pegar o 3.500, deduzir do teto da terceira faixa, que é 3.134,40, achar uma diferença de 365,60 e aplicar a alíquota de 14%,
para achar o valor de 51,18, tá vendo? Então, aí nós já, né, separamos faixa por faixa e achamos esses valores, esses 4 valores. E no quinto passo, nós temos que somar todos os valores apurados em cada faixa e achar o valor de contribuição do funcionário referente a esse salário, referente àquele mês, que é de R$ 348,95. É um cálculo bem cansativo de fazer, mas nós temos que entender como que é feito esse cálculo, né? Os sistemas vão fazer de forma automática, mas a gente precisa entender porque nós vamos precisar explicar para muitas pessoas, tá? Porém, foi criado aí de forma não oficial até um cálculo utilizando parcelas a deduzir. É o mesmo esqueminha daquela tabela de imposto de renda, onde facilita um pouco a nossa vida, a gente consegue fazer esse cálculo de forma mais rápida. Então, todo mundo, né, a maioria das pessoas já está utilizando essa tabela, inclusive os sistemas de folha estão colocando, né, esse esquema, né, de cálculo para poder facilitar para o sistema também. Então, nessa forma de cálculo mais simplificada, foi criada uma coluna, né, posterior à das alíquotas, como vocês podem ver aí, com as parcelas a deduzir. Então, como que a gente vai utilizar essa tabelinha para fazer o cálculo? Vamos, então, ao exemplo daquele mesmo salário de contribuição de R$ 3.500. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar 3.500, qual faixa que tá? Ah, tá lá na quarta faixa, que é a de 14%. Então, a gente já vai direto para lá. 3.500 vezes 14% acha R$ 490. E aí, a gente vai pegar esses R$ 490 e utilizar a parcela deduzir, que está lá na tabelinha. Vamos voltar aqui. Tá vendo? Na quarta faixa lá, né? 3.134,41, o teto, a alíquota de 14%. E aí, nós temos esse valor de 141,05, que é da parcela deduzir. E nós vamos aplicar aqui e vamos achar o valor de 348,95, que é o valor que nós achamos naquele cálculo manual que nós fizemos. Então, nós reduzimos aí de 5 passos para 2 passos esse cálculo. Então, é muito bacana e facilita e otimiza o nosso tempo na hora de trabalhar e até na hora de explicar também, né? Porém, eu quero deixar aqui para você, profissional de DP, essas 4 dicas, né, bem simples, mas que vão te auxiliar nesse novo processo de cálculo de INSS. Primeiro, imprima a portaria para mostrar para os empregados e para os empregadores. Que é a primeira coisa que eles vão querer saber, mas de onde você tirou esse cálculo? Por que está sendo feito dessa maneira? Você tem que ter a portaria já ali impressa ou no seu computador para mostrar. Tá aqui, foi instituído, foi publicado, nós estamos seguindo a lei. Depois, saiba como fazer o cálculo de forma manual, de acordo com cada faixa. Gente, por mais que tenha essa tabela que ajuda, né, que facilita o nosso trabalho, que resume esse cálculo, enxuga o cálculo, nós temos que fazer o outro cálculo, né, para poder explicar, porque tem gente que não vai aceitar só a explicaçãozinha daquele cálculo com a tabela onde tem as faixas onde tem a parcela a deduzir, vai querer entender, né, passo a passo mesmo. Tenha em mãos sempre a tabela com as parcelas a deduzir, claro, ali na área de trabalho do seu computador, impresso dentro da sua agenda, para que você sempre tenha como fazer esse cálculo de forma rápida. E sempre, né, confira com o seu sistema, veja se no sistema está tudo certinho, mesmo que o sistema atualize de forma automática. Nós, profissionais do DP, os bons profissionais, não ficam só dependendo do sistema e apertando o botãozinho ali de olho fechado, confiando que está tudo certo. Nós temos que conferir, ver se ele está parametrizado de forma correta, praticar o cálculo de forma manual, todos os cálculos de forma manual, porque uma hora ou outra nós temos que explicar. E aí, quando a gente tem que explicar como é feito o cálculo, o sistema não ajuda a gente é que tem que dar conta do recado. Então, fica aí a dica para vocês que são
profissionais da área de DP para que possam estar auxiliando os empregados, os empregadores, para que eles também possam entender de forma clara essa nova forma de cálculo. Então, até a próxima. Fiquem com Deus.